Oi, pessoal. Boa tarde. Como é que estão os senhores? Tudo bem? Como é que os senhores estão de pandemia? Eu espero que os senhores estejam bem. E, se precisarem sair de casa, apenas para fazer coisas essenciais, tá? E com a máscara e com o álcool gel. Perfeito? Hoje, nós vamos tratar da correção daqueles testes que eu enviei para os senhores, está no portal, sobre questões envolvendo as limitações públicas realizadas nas propriedades privadas, certo? São 10 testes. Então, eu sugiro que os senhores imprimam e corrijam juntamente comigo para que nós consigamos perceber aonde nós acertamos ou então onde nós erramos. A primeira questão diz o seguinte, senhores: quanto às limitações ao direito de propriedade, assinale a alternativa correta. Letra A. A servidão administrativa é direito real, que incide sobre um bem imóvel visando a execução de uma obra ou de um serviço público. Essa primeira, a letra A, está correta. É isso mesmo, ela é um direito real. Inclusive, se ela recair numa propriedade privada, ali na escritura do imóvel vai estar descrita essa servidão, certo? Então essa está correta. Mas vamos ver as demais. Letra B. A limitação administrativa tem caráter individual e oneroso por comportar indenização. Não, e por que não é essa? Porque ela fala que a limitação tem caráter o que, senhores? Individual. E não é. Nós vamos ver que a limitação ela tem caráter geral. Ele incide sobre várias pessoas que se encontram numa mesma situação. Certo? Então essa aqui vocês poderiam ter descartado já de cara em razão disso. A outra, letra C. O tombamento não recai sobre bens móveis. Mentira! O tombamento também ele pode recair sobre bens móveis. Lembram? O carro que levou o presidente da República até o Palácio do Planalto para que ele colocasse a faixa presidencial, ele pode ser tombado. Não tem problema algum esse carro. Ou então aquela bola que o Pelé fez o 1000º gol. É de interesse nacional, de conhecimento? Sim. Então, os bens móveis, além dos imóveis, eles podem ser objeto de desapropriação. A letra D diz o seguinte: a desapropriação ela é uma forma derivada da aquisição da propriedade. Mentira, ela é originária, porque a partir do momento que esse bem passa para o nome do poder público, de repente, quando essa propriedade passa para o poder público, todas as aquisições anteriores, se ela foi feita de forma violenta, de forma clandestina, isso passa a não existir mais. Certo? Ou seja, a forma como a propriedade foi adquirida no passado, mesmo a sua posse, ela é o quê? Ela não é levada em consideração quando passa para a mão do Estado. Tranquilo? E letra E, a requisição administrativa é direito pessoal, que incide somente sobre bens imóveis, em caso de iminente perigo ou calamidade pública. Não, nós vamos ver que a requisição administrativa ela também pode recair sobre bens móveis. De repente nós temos aí um problema de desabastecimento. De repente o transporte público de uma cidade, ele está em greve e as pessoas precisam ir trabalhar. Nesse caso, o poder público ele pode requisitar dessas empresas de transportes privadas os seus automóveis para que ele faça, né, durante esse período de greve, o que, senhores? O transporte dessas pessoas. Então ela cabe também sobre bens móveis, certo? A questão número 2, ela diz o seguinte, ó. O poder público lançou mão urgente e transitoriamente de um prédio de 3 andares, pertencente a João Silva, empresário do ramo de equipamentos de incêndio, para atender a demanda de perigo iminente. Neste caso, ele o fez corretamente por meio do que, senhores do poder público? Limitação administrativa? Não. Ocupação temporária?
Também não, porque na ocupação temporária, se a gente for ver, às vezes não tem o requisito do perigo iminente. Desapropriação indireta? Não, desapropriação indireta é aquela em que, de forma ilícita, o poder público desapropria um bem de um particular sem observar todos aqueles trâmites legais. Então também não é o caso. Uma servidão administrativa? Também não. Aqui é caso de requisição administrativa. E como é que você sabe, professor? Porque está no artigo 5º, inciso 25. E o que diz o artigo 5º, inciso 25? Ele diz o seguinte, ó, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário uma indenização ulterior, se houver dano. Então, seria essa questão, a número 2, a letra E. Olha o que diz a questão número 3, senhores. Determinado órgão da administração pública estadual licitou, contratou e executou a construção de uma unidade prisional em um terreno situado no interior do estado. Após o início das atividades, descobriu-se que o domínio do terreno pertencia a um particular, a qual caberá exigir. Aí vem. Então, percebam que foi feita aqui uma desapropriação indireta. Certo? Ou seja, não obedeceu todo o trâmite necessário para tirar os bens da mão do particular para trazer para as mãos do poder público. Certo? Ele licitou, fez tudo, já subiu o prédio. Você acha que vale a pena derrubar o prédio depois que está tudo construído? Olha o prejuízo. Tudo bem que o poder público errou, mas aí vem as questões. Letra A, demolição da construção e a reintegração de posse. Não. Isso aqui até caberia se fosse no início. Mas a coisa já está pronta, já tem até pessoas presas lá, pelo que eu entendi. Então essa letra A não é. Letra B, indenização. Até aqui correto, vírgula. Alegando ter havido uma desapropriação indireta. É o caso. Você viu? Por quê? Porque desapropriou, repetindo para os senhores, sem observar o procedimento previsto na lei. Letra C, indenização, vírgula, requerendo a desapropriação direta do bem. Não, isso é caso de desapropriação indireta. Letra D, a indenização pelo valor do terreno e a demolição da construção. Também não. Somente se fosse no início, no crepúsculo desta desapropriação indireta. Letra E, a imediata interrupção das atividades desempenhadas no local até a indenização pelo valor do terreno. Também não é. 4. Questão 4. Olha o que diz, olha. A ocupação ilícita de um imóvel particular pelo poder público, vírgula, que nele dá início à construção de uma praça pública, enseja ao proprietário que pretende a reparação de seu direito lesado o uso da ação de, olha, ocupação ilícita. Ou seja, construíram uma praça pública no imóvel do particular. Não teve o que, senhores? Aquele procedimento normal, onde você notifica a pessoa, imiscui-se na posse, cita, se for o caso, e por aí vai. Não teve nada disso. Foi lá simplesmente construir um terreno particular. Esse particular, percebendo essa situação, o que ele pode fazer? Aí vem a ação. Letra A, reintegração de posse. Não vai caber reintegração de posse. Por quê? Porque a reintegração de posse, nesses casos, fosse só no comecinho, quando estivesse fazendo, né? De forma ilícita essa desapropriação. Então não cabe mais reintegração de posse. Retrocessão, fazer as coisas voltarem ao que era antes, devolver o bem para o particular? Também não. Letra D, desapropriação. É uma desapropriação, mas a letra D mata a pau. Ela fala desapropriação indireta. Então, no caso, se eu tivesse que assinalar, seria essa letra D. Tranquilo? Tá dando para os senhores entenderem? A questão número 5. Tá aí que eu mandei para os senhores. Vai olhando. Ela diz o seguinte. A ampliação da desapropriação de um bem particular a áreas que se valorizem extraordinariamente em consequência da realização de obra ou de um serviço público na área primitivamente desapropriada,
caracteriza, dois pontos. São aquelas situações, senhores, em que o poder público ele faz uma desapropriação de uma forma correta numa determinada localidade, só que ele constrói uma obra pública lá e aqueles imóveis que nas imediações, o que acontece? Eles têm uma sobrevalorização em razão dessa obra pública. Isso é muito comum na cidade de São Paulo quando você coloca um metrô. Porque o metrô facilita o quê? O deslocamento das pessoas na cidade de São Paulo. Isso valoriza sobremaneira o quê, senhores? As propriedades lindeiras a essa estação do metrô. Nesse caso, a administração pública, para fazer caixa, o que ela faz? Ela pode desapropriar essas áreas vizinhas e depois revendê-la para os particulares com um lucro exorbitante. Aqui não está buscando interesse público, não. Aqui busca-se o que, senhores? Fazer caixa. É aquilo que nós conhecemos por desapropriação por zona. Mas vamos olhar as alternativas que foram postas nessa número 5. Desapropriação indireta? Não. Expansão obrigatória? Também não. Letra D, desapropriação por zona? Perfeito, essa daqui pode assinalar. E a letra D, desapropriação paralela? Também não. 6, questão 6. Ela diz o seguinte, ó, presta atenção. A desapropriação que ocorre em uma área maior que a necessária à realização de uma obra, com vistas a que esteja reservada para posterior desenvolvimento da própria obra, é uma hipótese. O que acontece? Às vezes, ocorrem aquelas desapropriações que são em etapas distintas. Eu faço uma primeira desapropriação numa etapa, depois eu desaproprio a outra para dar uma nova etapa à construção desta obra pública. Então, por exemplo, eu posso desapropriar uma área para construir um hospital de base, por exemplo. Um hospital que atenda uma série de especialidades na medicina, na área médica. E aí, se de repente eu consigo trazer para o município, para o estado, uma nova área para ser desenvolvida de uma forma mais especializada, o que acontece? Eu posso desapropriar uma próxima etapa, uma outra área de um particular, para erguer o prédio e levar essa especialização para lá. Certo? Ela não é feita de todo, de uma vez só, mas sim em várias etapas. Isso é o que, senhores? Desapropriação por zona. Expliquei para os senhores. Mas vamos ver cada uma das hipóteses que foram descritas aqui. Diz o seguinte, olha, a desapropriação indireta, por já ter o Supremo Tribunal Federal pacificado o entendimento de ser inconstitucional a perda de propriedade por alguém para que o bem fique simplesmente reservado para a utilização futura. Isso não é caso de desapropriação indireta, é desapropriação por etapas distintas. Na indireta, vou dizer de novo, é aquela que é feita sem obedecer o procedimento da lei. Letra B, de novo, desapropriação indireta. Vez que a desapropriação em área maior do que inicialmente necessária somente seria judicialmente viável para assentamentos rurais em atividades concernentes à reforma agrária. Também não. Popular. Letra C. Direito de extensão. Reconhecido ao poder público quando razões de utilidade pública ou interesse social justifiquem a medida. O que é o direito de extensão? No direito de extensão ocorre o seguinte. Às vezes eu desaproprio a área de uma pessoa, geralmente uma área rural, mesmo uma área urbana, e aquilo que remanesce nas mãos do particular não serve para nada. Ela perde a sua, como é que eu diria para o senhor, o interesse para aquele particular. Não produz mais nada. Então, nesse caso, eu posso pedir o direito de extensão, que é quando o particular fala assim, olha, você já desapropriou 70% da minha área. Esses 30% que você deixou para mim, eu não vou usar para nada. Perdeu toda a utilidade econômica para mim. Nesse sentido, eu quero que você, ele fala, o particular poder público, desapropria os outros 30% restantes e devolva o dinheiro para mim. Isso é comum, por exemplo, quando você desapropria uma parte de uma
de um imóvel rural, agrícola, para construir uma estrada. De repente, o imóvel agrícola dessa pessoa que foi desapropriada, ele é de um módulo rural, que a gente sabe que é o módulo mínimo, que vai variar de região para região. De repente, eu faço uma estrada passando no meio dessa propriedade rural, o que acontece? Ela perde a sua função econômica. Porque a partir do momento que ele vai ficar com um módulo menor do que aquele disposto com a lei, o que acontece? Ela já entra na ilegalidade. Além de entrar na ilegalidade particular, o que acontece? Ele perde toda a função econômica dessa propriedade. Então, o que ele fala? Ele pode pedir um direito de extensão, que é obrigar, né, o poder público, no caso, o poder público que desapropriou, para que ele leve tudo. Já acabou, passou com a estrada no meio da minha propriedade, não serve mais nada. Então, por exemplo, se eu peguei 50% desse meu módulo rural mínimo com a construção da estrada, os outros 50%, você fala, já leva os outros 50%, que para mim não vai servir para nada. E obriga o poder público a indenizar a pessoa, certo? É o caso aqui de desapropriação por direito de extensão, na letra C? Não. E a letra D? Desapropriação por zona, vírgula, expressamente prevista em legislação que disciplina a desapropriação por utilidade pública. Não. Ah, sim, essa mesma, letra D. Essa que é a correta, desculpa. E a letra E, desapropriação por interesse social, tendo em vista que a destinação do bem se dará no interesse da coletividade. Não, porque essas desapropriações aqui por interesse social, senhores, geralmente são aquelas desapropriações que a gente faz em área urbana de um particular ou então numa área rural para beneficiar aquelas camadas mais simples da população, camada mais pobre da população. Que eu até expliquei para os senhores, que é quando você desapropria um imóvel rural para fins de quê? De a reforma agrária, assentamento de colonos e por aí vai. Não é o caso aqui de desapropriação por interesse social. Se fosse, aqui no caso, dessa desapropriação nessa obra da letra C, seria de utilidade pública, não seria de interesse social. Por quê? Porque trouxe vantagens para a administração pública que foi fazer o cash para ela. Certo? Tá dando para os senhores entenderem? Viu como estas questões que nós estamos resolvendo aqui com os senhores, elas vêm de encontro a tudo aquilo que eu falei para os senhores nas videoaulas? Viu? Então vamos lá, vamos continuar então, senhores. A questão número 7. A questão número 7, ela diz o seguinte: o IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, constitui-se. Letra A, empresa pública prestadora de serviço? Não. Empresa pública, para ser uma empresa pública prestadora de serviço, geralmente eu transferiria, né, dinheiro do poder público para ela, daria uma, como é que chama? Uma autonomia jurídica, econômica e financeira para ela preservar o patrimônio público? Não. Não é o caso de uma empresa pública prestadora de serviços públicos que conta só com o capital público. Porque geralmente a empresa pública, quando eu a constituo, é para desenvolver atividade econômica. Não é o caso, então, de uma empresa pública. É o caso de uma sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica? Lógico, o IPAM não faz isso, gente. O IPAM, ele não desenvolve atividade econômica. E além dela não desenvolver atividade econômica, o IPAM, você vai ver que não tem dinheiro, você não compra ações do IPAM, certo? Então não é. Pode pular dessa aqui. Letra C, autarquia federal prestadora de serviço público. Essa daqui. Isso é a natureza jurídica deste IPAM. O IPAM, como eu disse para os senhores, ele é um instituto, né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então ele é uma autarquia pública que foi criado pela União Federal, cujo objetivo é atuar na preservação do patrimônio histórico cultural do nosso país. Então toda vez que houver uma ação ou um pedido de tombamento de um determinado bem, quem vai fazer a avaliação deste bem a ser tombado
e mesmo se necessário avaliar o quanto que tem que ser pago a esse particular, quem vai fazer isso é quem, senhores? Esse IPAM. Então, todo procedimento de tombamento de um bem, necessariamente o IPAM vai ter que atuar. Então, ele é, senhores, isso, uma autarquia federal que presta serviços públicos. Então, se a gente for ver o IPAM, ele tem um corpo próprio de pessoas, né, altamente qualificadas para fazer essas avaliações e emitir esses pareceres. Ele tem uma administração própria e ele tem também, esse IPAM, um patrimônio próprio que foi destacado inicialmente para constituí-lo. Nós vamos ver que, por ele ser uma autarquia, ele tem uma certa autonomia em relação à administração pública cultural que a criou. Eu acredito que ela seja vinculada ao Ministério da Cultura. Acho que nem tem mais Ministério da Cultura, né? Então, o que acontece? A administração pública direta que a criou, ela faz o quê? Aquilo que a gente chama de controle de tutela. A gente tutela a administração pública em razão dessa autonomia deste IPAM. A administração pública federal, ela faz o controle finalístico dela. O que significa esse controle finalístico que a administração pública central federal faz? Ela fica vigiando permanentemente esse IPAM para ver se ele não para que ele não transborde as suas atividades, além daquelas para a qual ela foi criado, né? Que é de auxiliar na preservação do patrimônio cultural e histórico do nosso país. Então essa é a letra C, a correta. Letra D, órgão público primário despersonalizado? Não. Isso, se a gente for ver, ela é uma natureza jurídica dos tribunais de contas. Certo? Tribunal de Contas, nós vamos ver, quando nós estudarmos controle da administração pública, nós vamos ver que ele é um órgão independente dos poderes, que tem por objetivo fazer o quê, senhores? O controle dos órgãos, das atividades e dos entes descentralizados, o controle econômico dessas empresas, sempre que houver a transferência de dinheiro do poderário público para essas atividades aí. E aí o Tribunal de Contas, para ter essa independência, ele é considerado, então, um órgão público primário despersonalizado. Vamos estudar isso mais para frente, fica tranquilo, tá? E a letra D, letra E, fundação pública prestadora de serviço público. Não é uma, como é que chama? Não é uma fundação. Então, senhores, tranquilo, né? Sem grandes dificuldades. A questão número 8. Isso é importante também, que é sobre tombamento. Olha o que é dito nela. No tombamento, o proprietário, aí vem letra A, é impedido de gravar o bem tombado por meio de penhor, anticrese e hipoteca. Não, ele pode. Ele continua, mesmo quando o particular ele tem um bem seu tombado, ele pode vender este imóvel para uma terceira pessoa. Não tem problema nenhum. Só que essa terceira pessoa que comprar, ele vai ter que também se restringir às características arquitetônicas da casa e não vai poder mexer nela. Então, onde o bem caminhar, o que acontece, senhores? Esse tombamento desse bem, ele tem que ser preservado. Aquilo que foi tombado não pode ser modificado, mas pode ser vendido por um terceiro. Certo? Tanto que, quando você for comprar um bem, e esse bem for tombado pelo patrimônio histórico nacional, o que vai acontecer? Lá na escritura do imóvel, vai estar escrito que ele é tombado e você não pode mexer nele. Certo? Isso então, o particular, o proprietário desse bem tombado, ele vai ter a disponibilidade desse bem, ele pode vender. Inclusive, como diz a questão aqui, se ele tiver com um problema de ordem econômica sério, não há problema algum que ele dê esse bem em hipoteca e levante um dinheiro. Então essa está errada, tá? Nem assinala ela. O tombamento, letra B. É impedido de alienar o bem particular tombado, já que existe uma necessidade de preservação cultural. Não. Pode vender. Não tem problema algum.
certo? Não é porque é tombado que você perdeu a disponibilidade dele. Não, você pode vender, só que o particular, quando comprar, ele não vai poder modificar. Então, ele tem que olhar bem a escritura certinho para ver essa situação, se esse bem é tombado ou não. Porque às vezes você está comprando uma casa achando que você vai demolir e vai, como é que chama? Colocar um espigão ali para você viver de aluguel, você está errado, você está ferrado, certo? Então, essa também não. Letra C. Não pode, em se tratando de bens móveis, retirá-los do país, senão por curto prazo, para fim de intercâmbio cultural a juízo do IPAM. Essa aqui é verdade. De repente, nós tombamos, por exemplo, um quadro de um pintor brasileiro famoso. Se bem ele é tombado pelo patrimônio histórico. De repente tem uma curadoria que resolve levar os quadros desse artista para serem expostos no Metropolitan, lá em Nova York. Pode fazer isso? Pode. Ele vai lá, fica pelo prazo estipulado, né? De 2 a 3 a 4 meses, com autorização do IPAM, e depois disso ele retorna para o nosso país. Então ele pode viajar, o bem tombado, desde que seja por um prazo pequeno, e desde que haja uma autorização do da nossa autarquia federal que presta serviços públicos, que é o IPAM. Certo? Tá dando para os senhores entenderem? Letra D. O tombamento proprietário pode destruir, mutilar ou demolir o bem tombado. Não. Inclusive, quando ele é tombado, inclusive quando já chega aquela primeira notificação, você não pode mais mexer no que, senhores? Nas características arquitetônicas daquele bem. Você é obrigado a preservá-lo. Mas, como eu disse para os senhores na aula passada, se você não tiver condições econômicas, você tem que notificar o órgão, o IPAM no caso, e falar, olha, não tem condições. E aí o IPAM vai ajudar você na conservação deste bem imóvel. Tá? Tranquilo? Letra E. Não pode realizar obras de conservação. Mentira. Isso é dever do proprietário. Ele vai ter que, o quê, senhores? Fazer obras para conservar aquele imóvel. Se ele tiver aí com algum problema, né, nas suas estruturas, estiver descascando, né, e por aí vai. Você tem que estar sempre o quê? Reformando, conservando este imóvel tombado pelo patrimônio histórico. Vamos lá. Questão 9. Tombamento de ofício. Letra A. O que tem por objeto bens particulares? Não. O tombamento de ofício é aquele feito pelo próprio poder público, ou estadual, sobre um bem municipal. Alguns pensam assim, né? Ou de tal forma que um ente inferior nunca pode tombar um ente superior, mas o ente superior pode tombar todos os outros do ente inferior. Portanto, a União pode tombar como patrimônio histórico um bem estadual e um bem municipal, e o Estado pode tombar um bem municipal, mas nunca um bem federal, e o município apenas pode tombar um imóvel situado no seu município. Então, se a gente for ver, o tombamento de ofício, ele não tem por objeto, senhores, bens particulares. Letra B. O que tem por objeto bem público? Perfeito. É isso aqui. Falou em tombamento de ofício, lembra? É tombamento de bem público. Letra C. O que resulta do consentimento do proprietário? Não. Este tombamento feito com o consentimento do proprietário particular, na verdade ele é um tombamento de um bem particular, chamado de tombamento particular voluntário, que é quando o particular anui com o tombamento e o valor que vai lhe ser pago, né, para ele conservar o bem. E, letra C, o que é feito enquanto está em curso o processo administrativo, instaurado pela notificação do poder público. Também não. E a letra E, o que é feito após concluído o processo administrativo instaurado pela notificação do poder público. Também não. E a questão número 10, hein? Que também trata dessa questão envolvendo o tombamento. Diz o seguinte: com base na Constituição Federal e no Decreto 25 de 37, assinale a opção correta a respeito do tombamento de bens. Primeiro, somente os bens privados constituem objeto de tombamento. Não. Os bens públicos também podem ser tombados, e quando tombados, o tombamento é aquele que é chamado tombamento de ofício. Letra B.
Os bens privados podem ser tombados a pedido do proprietário, desde que a coisa se revista dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional. Esse é o famoso tombamento particular voluntário. Essa daqui mesmo, pode assinalar, letra B. Letra C, o ato de tombamento pode ser revogado, mas não anulado. Não, ele pode ser anulado, sim. Ele pode ser destombado. Você lembra quando eu falei? De repente você tomba, por exemplo, a casa de uma determinada pessoa em razão dos livros que ele escreveu. E aí descobre-se depois, senhores, que aquele bem, que aquela pessoa, não foi ela que escreveu, quem escreveu foi um outro determinado fulano de tal. E aí o que acontece? Percebe que aqueles escritos ali eram uma farsa, ele não escreveu nada daquilo. E aí o que acontece? Vai ficar preservando uma mentira? Nesse caso eu posso fazer o quê? Eu posso destombar, eu posso anular esse tombamento. Ou então eu posso anular um tombamento quando posteriormente eu descubro que aquelas características arquitetônicas não têm caráter artístico, cultural, coisa nenhuma. Certo? Aquilo o cara tombou só para ferrar o cara, porque ele não gostava do cara, só para o cara não poder vender, para criar um espigão, que ele ia ficar milionário. Ficou com dor no cotovelo, foi lá e fez isso. Tombou o imóvel do cara. Se provar que não teve esse fim de preservar o patrimônio histórico cultural, mas sim de perseguir o fulano de tal, então o que acontece? Eu posso ir lá e anular, sim. E letra D, estão autorizados a proceder ao tombamento de bens à União e os municípios, mas não Estados-membros da Federação. Não. Nós vamos ver que os estados, todos os entes da Federação, possuem competência para estar tombando os bens que eles entenderem que necessitam ser conservados como bens do patrimônio histórico cultural do nosso país. Tranquilo, senhores? Deu para perceber? Deu para entender o estudo que nós fizemos sobre esta restrição ao direito de propriedade pelo poder público e as questões que nós fizemos? Então espero que os senhores tenham aproveitado esta correção. Dê uma olhadinha aí, tá? Eu mandei impresso para os senhores. Um abraço, fiquem com Deus e